Uma garçonete derramou café sobre um milionário, sem saber que mudaria seu destino para sempre. Quando ele começou a visitá-la todos os dias, segredos do passado vieram à tona que conectavam suas famílias de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Uma história de amor verdadeiro, redenção e segundas chances que provará que o destino pode ser escrito com uma simples xícara de café derramado. Prepare-se, porque esta história tocará o mais profundo do seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo esta incrível história de amor. O aroma intenso do café recém-feito impregnava cada canto do cantinho, um pequeno café familiar no coração de Lisboa. Uma gota de suor escorria pela testa de Ana Costa enquanto equilibrava a bandeja com 3 xícaras de café fumegante. Seus sapatos gastos rangiam contra o assoalho de madeira polida, testemunha silenciosa das suas 12 horas diárias de trabalho. Lá fora, a chuva golpeava as vidraças com fúria, criando uma melodia irregular que acompanhava o murmúrio das conversas matinais. Ana parou por um instante, observando como as gotas desenhavam caminhos sinuosos no vidro, assim como as decisões traçavam destinos na vida. Às vezes, são os acidentes que reescrevem nosso caminho. Pensou sem imaginar que essa reflexão se tornaria profecia em questão de segundos. A porta se abriu de golpe, empurrada pelo vento furioso, e um homem alto vestindo um terno cinza escuro entrou sacudindo a água do guarda-chuva. O estrondo sobressaltou Ana, que girou bruscamente perdendo o equilíbrio. Tudo aconteceu em câmera lenta. A bandeja inclinando-se, o líquido escuro, elevando-se no ar como uma onda perfeita, e finalmente o impacto inevitável sobre o terno impecável do desconhecido. Meu Deus! Sinto muito! Exclamou Ana com o rosto transformado pelo horror, enquanto via a mancha marrom se expandir pelo tecido italiano, que provavelmente custava mais do que seu salário de 3 meses. Suas mãos trêmulas tentaram limpar o desastre com um guardanapo de papel, piorando a situação. Seus olhos cor de avelã se encheram de lágrimas contidas, antecipando já a repreensão, o grito, talvez até a demissão. Mas quando finalmente se atreveu a olhar o rosto do homem, não encontrou raiva, e sim uma expressão indescritível, quase de fascinação. É apenas um terno, disse ele com voz grave e pausada, enquanto seus olhos de um azul impossivelmente claro estudavam cada detalhe do rosto de Ana. O tempo pareceu parar nesse instante, enquanto um pensamento cruzava a mente de ambos. Há encontros que mudam o rumo de uma vida inteira. E às vezes esses encontros vêm acompanhados do aroma intenso do café derramado. Ana colocou cuidadosamente a xícara de café diante do homem do terno, agora sentado na mesa 7 junto à janela. Era a 3ª manhã consecutiva que ele aparecia às 10 em ponto, sempre sozinho, sempre com um livro de finanças e sempre ocupando o mesmo lugar. Café preto sem açúcar, murmurou ela, evitando seu olhar. Obrigado, Ana, respondeu, ele pronunciando seu nome com uma cadência que a fez estremecer. Ele havia memorizado seu nome desde o primeiro dia, quando Dona Fátima, a proprietária do café, a havia chamado para repreendê-la carinhosamente pelo incidente do café. Ana se inquietava com a familiaridade com que esse desconhecido a tratava, como se tivesse direito a uma intimidade que ela não havia concedido. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou ela com profissionalismo distante. Seu sorriso, talvez, respondeu ele com uma naturalidade desconcertante. Me chamo Miguel Oliveira a propósito. Acho que depois de arruinar meu terno favorito, você deveria ao menos saber meu nome. Ana sentiu que suas bochechas se incendiavam. Havia algo magnético naquele homem, algo que ia além de sua evidente atratividade ou de suas roupas caras. Era uma presença que preenchia o espaço, como se o ar ao seu redor fosse mais denso, mais significativo. Um prazer, Sr. Oliveira, respondeu ela, mantendo a formalidade. Lamento o que aconteceu com seu terno. Miguel, por favor, insistiu, ele sorrindo levemente. E quanto ao terno, foi uma desculpa perfeita para comprar um novo. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Fátima, uma mulher rechonchuda de 60 anos, com o cabelo tingido de um vermelho intenso
e uma energia que desafiava sua idade. Seus olhos pequenos e vivazes passaram de Ana para Miguel com evidente curiosidade. Ana querida, poderia atender à mesa 3 a senhora Rodrigues precisa de sua infusão de camomila, disse com um sorriso cúmplice. Ana assentiu agradecida pela interrupção e se afastou sentindo o olhar de Miguel em suas costas. Quem era realmente esse homem? Por que um sujeito com um relógio que custava mais que seu apartamento inteiro frequentava um café modesto como o Cantinho? Enquanto servia a infusão à senhora Rodrigues, uma idosa de 80 anos, que vinha todas as manhãs por sua dose de fofocas e camomila, Ana observou Miguel de soslaio. Havia algo em sua solidão que a intrigava. Para alguém que, obviamente, pertencia a um mundo de luxo e privilégios, ele parecia estranhamente deslocado, como se buscasse algo que todo o seu dinheiro não podia comprar. O que Ana não sabia era que Miguel Oliveira, o empresário mais influente de Lisboa, o homem cujos edifícios redefiniam o horizonte da cidade, não conseguia tirar os olhos daquela garçonete de mãos ásperas e sorriso sincero. Pela primeira vez em sua vida de 38 anos, Miguel havia encontrado algo que não podia obter com sua fortuna, o olhar genuíno de uma mulher que não sabia quem ele era. O apartamento de Ana cheirava a sopa de legumes e remédios. Era um 3º andar sem elevador, em um prédio antigo do bairro da Alfama, com tetos altos, paredes descascadas e um encanto desgastado que resistia à passagem do tempo. Ana deixou as sacolas de compras sobre a mesa da cozinha e se dirigiu ao quarto principal. "Mãe, estou em casa", anunciou aparecendo pela porta entreaberta. Helena Santos, uma mulher de 65 anos, com o rosto sulcado por rugas prematuras e uma dignidade inabalável apesar da doença, levantou o olhar do livro que lia. "Demorou, filha", observou com um sorriso cansado. "Muito trabalho hoje." Ana sentou-se na beira da cama e tomou a mão de sua mãe, notando como os ossos se marcavam sob a pele translúcida. A artrite reumatoide havia deformado seus dedos, transformando em tortura tarefas que antes realizava com destreza. "O de sempre", respondeu Ana, ocultando seu cansaço. "Dona Fátima mandou esses pastéis para você. Diz que precisa engordar." Helena soltou uma risada leve que se transformou em tosse. Ana aproximou o copo d'água e a ajudou a se incorporar. "Essa Fátima sempre preocupada em alimentar o mundo inteiro", comentou Helena quando se recuperou. "E aquele homem misterioso voltou hoje." Ana sentiu o rubor subir por suas bochechas. Havia mencionado Miguel em várias ocasiões, mais do que o necessário talvez, e sua mãe, com aquela intuição que parecia se aguçar com a doença, havia captado seu interesse. "Ele vem todos os dias, mãe." "Não tem nada de especial", mentiu, evitando seu olhar. "Ana Costa, eu te conheço desde que estavas em meu ventre. A mim você não engana", repreendeu-a suavemente Helena. "Seus olhos brilham quando fala dele." A 15 quilômetros dali, na cobertura de um edifício de vidro e aço, com vista para o Tejo Miguel Oliveira, afrouxava a gravata enquanto observava a cidade iluminada a seus pés. Seu assistente pessoal, João Ferreira, repassava a agenda do dia seguinte. "A reunião com os investidores japoneses é às 8, o almoço com o prefeito às 12, e às 4 tem a videoconferência com Nova York", enumerava João sem levantar a vista de seu tablet. "Quer que programe o jato particular para sexta-feira? A inauguração no Porto." "Cancele o almoço com o prefeito", interrompeu Miguel, servindo-se um uísque. "Diga-lhe que surgiu algo urgente." João levantou o olhar surpreso. Nos 8 anos que trabalhava para Miguel, nunca o tinha visto cancelar uma reunião com um político importante, sem motivo aparente. "Posso perguntar o motivo?" "O prefeito tenta marcar este almoço há meses para discutir o projeto do Porto." Miguel deu um gole em sua bebida, saboreando o ardor do líquido âmbar em sua garganta. "Tenho outros planos", respondeu simplesmente. Não mencionou que esses planos consistiam em sentar-se durante 2 horas em um café modesto do centro, observando uma garçonete que o tratava como qualquer outro cliente. Não mencionou que pela primeira vez em anos sentia algo parecido com paz quando estava naquele lugar. E definitivamente não mencionou que não conseguia parar de pensar em uns olhos cor de avelã que o olhavam sem a reverência ou a cobiça às quais estava acostumado. João assentiu, acostumado a não questionar as decisões de seu chefe.
Enquanto terminava de revisar a agenda, observou Miguel de soslaio. Havia algo diferente nele nas últimas semanas. Uma inquietude, uma energia nova que não conseguia identificar. Naquela noite, em dois extremos opostos da cidade, Ana e Miguel contemplavam o mesmo céu estrelado, a partir de realidades paralelas que pareciam impossíveis de conectar. E, no entanto, o destino já havia começado a tecer seus fios invisíveis, aproximando-os lentamente para um ponto de encontro inevitável. A conta de luz repousava sobre a mesa da cozinha como uma sentença. Ana a observava com uma mistura de frustração e desesperança, enquanto calculava mentalmente que parte do orçamento mensal poderia sacrificar para pagá-la. Entre os remédios de sua mãe, o aluguel e a comida, cada euro já estava destinado a uma necessidade urgente. "Tudo bem, Ana?" perguntou Dona Fátima, surpreendendo-a. O café ainda não havia aberto suas portas e Ana estava aproveitando o silêncio da manhã para revisar suas contas antes de começar seu turno. "Sim, claro", mentiu, guardando rapidamente a conta em sua bolsa. "Só estava revisando algumas coisas." Dona Fátima a olhou com aquela intensidade maternal que sempre fazia Ana se sentir transparente. "Sabe que pode contar comigo para o que precisar, não sabe", disse a mulher mais velha, apoiando uma mão rechonchuda em seu ombro. "Todos passamos por momentos difíceis." Ana assentiu, contendo as lágrimas. Não era orgulho o que a impedia de aceitar ajuda, era a certeza de que Dona Fátima mal conseguia manter o café funcionando. A pandemia havia atingido duramente o negócio e, embora a clientela estivesse retornando gradualmente, as margens eram estreitas. "Obrigada, Fátima. Estou bem de verdade", respondeu, forçando um sorriso. "Vou preparar o balcão." A manhã transcorreu com a rotina habitual, clientes regulares que entravam para sua dose diária de cafeína, turistas perdidos, procurando direções, e a senhora Rodrigues com sua camomila e suas histórias intermináveis sobre seus netos. Às 10 em ponto, como um relógio suíço, a porta se abriu para dar passagem a Miguel Oliveira. Ana sentiu aquele já familiar formigamento no estômago, enquanto o observava dirigir-se à sua mesa habitual. Hoje, ele vestia um terno azul marinho que realçava a cor de seus olhos e parecia ligeiramente mais relaxado que o habitual. "Bom dia, Ana", saudou ele quando ela se aproximou para anotar seu pedido. "Como está hoje?" "Bem, obrigada", respondeu ela com profissionalismo. "O de sempre, por favor", assentiu ele e depois acrescentou. "Embora hoje eu gostaria de experimentar um daqueles pastéis de amêndoa. Vi-os e parecem deliciosos." Ana assentiu e se dirigiu ao balcão. Enquanto preparava o café, não pôde evitar se perguntar por que este homem evidentemente rico escolhia o cantinho todas as manhãs, quando poderia estar em qualquer dos cafés de luxo do centro. Quando retornou com o pedido, Miguel estava falando ao telefone em voz baixa. Ao vê-la, terminou rapidamente a ligação. "Obrigado", disse e depois apontou para a cadeira à sua frente. "Tenho um minuto, gostaria de falar com você." Ana olhou ao redor. O café estava tranquilo e Dona Fátima lhe fez um gesto de que podia tirar uma pausa. "Claro", respondeu sentando-se com certo desconforto. "Em que posso ajudá-lo?" "Me trate por você, por favor", insistiu ele. "Me faz sentir como meu pai quando me trata por senhor." Ana sorriu levemente, relaxando um pouco. "Tudo bem, Miguel. Em que posso ajudá-lo?" Ele tomou um gole de café, olhando-a intensamente. "Venho aqui há semanas e percebi que não sei quase nada sobre você, exceto que prepara o melhor café da cidade e que tem uma paciência infinita com a senhora da mesa 3. Ana soltou uma risada suave. "A senhora Rodrigues é uma instituição. Vem desde quando o café era administrado pelo pai de Fátima há 40 anos, explicou. "E não há muito para saber sobre mim. Sou bastante comum." "Duvido muito", respondeu ele com um sorriso que transformava completamente seu rosto sério. "Por exemplo, sempre quis ser garçonete." A pergunta, embora inocente, tocou um nervo sensível. Ana baixou o olhar para suas mãos, onde anos de trabalho duro haviam apagado qualquer vestígio da suavidade que uma vez tiveram. "Estudei belas artes", confessou finalmente. Mas a vida tinha outros planos.
Antes que Miguel pudesse indagar mais, Dona Fátima se aproximou da mesa, com uma expressão de incredulidade e alegria em seu rosto. Ana, você não vai acreditar, exclamou. Alguém pagou todas as contas atrasadas do café. Luz, água, fornecedores. Tudo o banco acabou de ligar para confirmar. Ana arregalou os olhos surpresa, enquanto Dona Fátima continuava seu relato sobre o anjo anônimo que havia salvado o café da ruína. Quando finalmente se afastou, Ana olhou para Miguel com desconfiança. Ele mantinha uma expressão impassível enquanto provava seu pastel de amêndoa. Que coincidência, não, comentou Ana, estudando sua reação. Um benfeitor anônimo justo quando falávamos das dificuldades do café. Miguel deu de ombros com um sorriso enigmático. As coincidências existem, Ana. Às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos. Mas enquanto dizia isso, algo, em seus olhos um brilho de satisfação contida, disse a Ana que essa coincidência tinha nome e sobrenome. E por alguma razão inexplicável, em vez de se sentir ofendida pelo que poderia ser interpretado como uma intrusão, sentiu um calor se espalhando pelo seu peito. Nessa mesma tarde, ao voltar para casa, Ana encontrou outro envelope na caixa de correio. Ao abri-lo, descobriu o valor exato de sua conta de luz atrasada. Não havia remetente nem nota, apenas o dinheiro de que precisava. As coincidências, pensou, enquanto subia as escadas com o coração acelerado, raramente eram apenas coincidências. As mãos de Ana se moviam com precisão artística enquanto desenhava. O carvão traçava linhas suaves sobre o papel, capturando a luz que se filtrava pela janela do hospital e banhava o rosto adormecido de sua mãe. Estes momentos roubados ao tempo enquanto Helena descansava após a sessão de quimioterapia eram seu único refúgio criativo. É lindo, disse uma voz às suas costas. Ana se sobressaltou, deixando cair o carvão. Miguel estava no umbral da porta segurando um ramo de girassóis. A surpresa a deixou momentaneamente sem palavras. O que você faz aqui? Perguntou finalmente, fechando seu caderno de desenho. Miguel se aproximou com aquela mistura de segurança e cautela que o caracterizava, como se temesse invadir um espaço sagrado. Dona Fátima mencionou que sua mãe estava internada, explicou. Pensei que talvez precisasse de companhia, ou de café que não soubesse a desinfetante. Levantou um termo que Ana não havia notado antes. O gesto tão simples e ao mesmo tempo tão atencioso derreteu algo dentro dela. Obrigada, murmurou, aceitando a xícara que ele lhe oferecia. Não precisava se incomodar. Não é incômodo nenhum, respondeu ele, dirigindo seu olhar para Helena. Como ela está? Ana observou sua mãe, notando como a doença havia escavado suas bochechas e roubado a cor de sua pele. Mas mesmo no sono, Helena mantinha aquela dignidade que sempre a havia caracterizado. Os médicos dizem que ela responde bem ao tratamento, mas... Sua voz tremeu ligeiramente. O medicamento é muito caro e nosso seguro não cobre a terapia completa. Miguel assentiu, compreendendo a magnitude do que ela não dizia. Sentou-se ao lado dela em silêncio, um silêncio confortável que não precisava ser preenchido com palavras vazias. Seu desenho, disse depois de um momento, é extraordinário. Você captou exatamente aquela luz interior que sua mãe tem mesmo dormindo. Ana o olhou surpresa. Era exatamente o que havia tentado capturar, aquela força indomável que habitava em Helena, aquela luz que a doença não havia conseguido apagar. Você estudou belas artes, continuou ele. Deve ter sido a melhor da sua turma. Fui por um tempo, admitiu Ana, permitindo-se a lembrança. Tinha uma bolsa para um mestrado no Porto, mas então meu pai morreu, minha mãe adoeceu e você teve que escolher, completou ele. Não foi realmente uma escolha, corrigiu ela com um sorriso triste. Quando você ama alguém, simplesmente faz o que tem que fazer. Miguel guardou silêncio, e Ana viu algo em seus olhos, um lampejo de reconhecimento, como se ela tivesse tocado uma ferida antiga. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, disse ele finalmente com uma voz tão baixa que Ana teve que se inclinar para escutá-lo. Câncer também. Meu pai estava ocupado demais construindo seu império para acompanhá-la em seus últimos meses. Sempre prometi a mim mesmo que eu não seria assim. A confissão tão inesperada e pessoal criou uma ponte invisível entre eles. Pela primeira vez,
Ana viu além do terno caro e da presença imponente viu o menino que havia perdido sua mãe cedo demais. Sinto muito, disse, tomando instintivamente sua mão. O contato foi breve, mas intenso. Seus olhares se encontraram em um entendimento mútuo que não precisava de palavras. Depois, tão naturalmente como havia ocorrido, o momento passou e ambos voltaram a olhar para Helena confortáveis em seu silêncio compartilhado. Quando Helena acordou 1 hora depois, encontrou sua filha rindo suavemente, enquanto um homem elegante lhe contava uma história sobre uma catástrofe culinária que envolvia um bacalhau à Brás e alguns convidados japoneses. O riso de Ana, um som que havia escutado com frequência muito baixa nos últimos anos, encheu o coração de Helena de esperança. Você deve ser o famoso Miguel, disse, atraindo a atenção de ambos. Mãe! Ana se levantou imediatamente, aproximando-se dela. Como se sente? Como se tivesse sido atropelada por um ônibus, mas já tive dias piores, respondeu com aquele humor seco que a caracterizava. Não vai me apresentar seu amigo. Ana corou, mas antes que pudesse falar, Miguel se aproximou da cama e tomou a mão de Helena com uma delicadeza surpreendente. Miguel Oliveira, Senhora Santos. É um prazer conhecê-la finalmente. Ana fala muito sobre a senhora. E ela sobre você, embora finja que não, respondeu Helena com um sorriso cúmplice. Agora entendo por quê. Mãe, protestou. Ana mortificada. A risada de Miguel, profunda e genuína, iluminou o quarto do hospital. E nesse momento, Helena soube que aquele homem, quem quer que realmente fosse, havia trazido algo inestimável de volta à vida de sua filha, a possibilidade de um futuro que não estivesse definido exclusivamente pelo sacrifício. O que nenhum dos três sabia enquanto compartilhavam café e conversa naquele quarto de hospital era que do outro lado da cidade, um envelope selado chegava ao escritório do oncologista de Helena. Dentro, um cheque com uma soma astronômica e uma nota simples para o tratamento completo de Helena Santos confidencial. A remodelação do cantinho avançava a ritmo vertiginoso. Em apenas 2 semanas, o velho café havia experimentado uma transformação surpreendente. Paredes recém-pintadas em tons quentes, mobiliário restaurado, um sistema de iluminação que destacava os detalhes arquitetônicos originais do edifício centenário. Tudo isso, segundo Dona Fátima, graças a um fundo municipal para a conservação de negócios históricos, do qual Ana nunca tinha ouvido falar. É uma sorte que nos tenham selecionado, comentou Ana enquanto colocava vasos com plantas frescas nas novas prateleiras de madeira. Embora seja estranho que a prefeitura não tenha enviado ninguém para supervisionar as obras. Dona Fátima evitou seu olhar repentinamente ocupada em organizar xícaras que já estavam perfeitamente ordenadas. Bem, você sabe como funciona a burocracia. Enquanto o dinheiro chega, melhor não fazer perguntas, respondeu com uma leveza que soou falsa, até para seus próprios ouvidos. Ana a olhou com desconfiança. Nos 5 anos que trabalhava ali, havia aprendido a reconhecer quando Fátima ocultava algo. A mulher mais velha era transparente como água, seu rosto expressivo atraía invariavelmente. Fátima, disse Ana, cruzando os braços. Tem algo que não está me contando. O sininho da porta soou nesse momento, salvando Dona Fátima de responder. Ambas as mulheres se viraram para ver entrar Miguel, que se deteve um instante no umbral, admirando o espaço renovado. Impressionante, comentou aproximando-se do balcão. O lugar ganhou vida. Ana notou como Dona Fátima e Miguel trocavam um olhar cúmplice que durou apenas 1 segundo. A suspeita que vinha cultivando há semanas cristalizou-se em certeza. Foi você, disse diretamente, esquecendo o tratamento informal acordado. Você financiou a remodelação, não a prefeitura. Não era uma pergunta. Miguel manteve sua expressão serena, mas um leve tique em sua mandíbula confirmou o que Ana já sabia. Ana, querida, não seja maleducada com o cliente, interveio Dona Fátima nervosa. Por que não tira sua pausa? Parece cansada. Tudo bem, Fátima, disse Miguel suavemente. Ana tem o direito de saber. Virou-se para Ana, enfrentando diretamente seu olhar acusatório. Sim, financiei a remodelação, admitiu sem rodeios.
Mas o fiz porque este lugar merece, porque é importante para a comunidade. Não há segundas intenções. Ana sentiu uma mistura contraditória de emoções, gratidão pelo que ele havia feito pelo café que tanto amava, e um profundo desconforto ante o que percebia como uma intrusão, como se ele estivesse comprando seu caminho em sua vida. E as contas do café? E o dinheiro para a conta da minha casa? Foi você também? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. Miguel não negou, nem confirmou, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Ana apertou os punhos lutando contra sentimentos encontrados. Não preciso da sua caridade, Sr. Oliveira, disse finalmente com voz tensa. E não estou à venda. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de implicações. Dona Fátima sufocou uma exclamação horrorizada diante da rudeza de Ana, mas Miguel não pareceu se ofender. Ao contrário, uma expressão de respeito brilhou em seus olhos. Nem tudo é transacional, Ana, respondeu com calma. Às vezes as pessoas ajudam simplesmente porque podem fazê-lo sem esperar nada em troca. Pessoas como você sempre esperam algo em troca, replicou ela, anos de experiência com homens ricos que se achavam com direito a tudo, dando afiação às suas palavras. Algo mudou na expressão de Miguel, um lampejo de dor que desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. Você tem razão em desconfiar, disse finalmente. Não me conhece realmente, mas você se engana ao assumir que sou como todos os homens com dinheiro que você conheceu. Dirigiu-se para a porta, mas antes de sair, deteve-se e acrescentou, sem se virar. Minha mãe era garçonete, Ana, antes de se casar com meu pai. Ela nunca me permitiu esquecer de onde viemos, não importa quantos zeros tivesse a conta bancária. E com essas palavras saiu do cantinho, deixando atrás de si um silêncio espesso. Dona Fátima se aproximou de Ana, que permanecia imóvel processando o que acabara de acontecer. Você foi injusta com ele, disse suavemente. Esse homem vem aqui há semanas observando-a como se você fosse a 8ª maravilha do mundo. E não tentou nada, Ana. Só ajudar. Por que o defende? Perguntou Ana, sentindo um nó na garganta. Porque reconheço a bondade quando a vejo, respondeu Fátima. Meu Antônio era igual. Não tinha um euro, mas se pudesse ajudar alguém, fazia sem pensar 2 vezes. O dinheiro não determina o coração de uma pessoa menina. Ana permaneceu, em silêncio confusa. Havia levantado muros tão altos ao seu redor que já não sabia distinguir entre proteção e prisão. A possibilidade de que Miguel fosse genuíno em suas intenções era tão aterradora quanto esperançosa. Nessa noite, depois de fechar o café, Ana encontrou sobre o balcão um envelope com seu nome. Dentro havia um caderno de desenho de qualidade, profissional, e uma simples nota, para quando encontrar tempo para si mesma. M. O gesto desprovido de grandiloquência a comoveu mais que qualquer presente caro. Era um reconhecimento silencioso de seus sonhos abandonados, um convite a não esquecer quem realmente era sob as camadas de responsabilidade e sacrifício. Com o caderno apertado contra o peito, Ana tomou uma decisão. No dia seguinte, procuraria Miguel para agradecê-lo, e talvez para começar de novo, desta vez sem muros entre eles. O que não podia imaginar era que o destino tinha outros planos para seu reencontro. Amanhã amanheceu com uma luz dourada que banhava as ruas de Lisboa, convertendo o ordinário em extraordinário. Ana caminhava para o cantinho com passos leves, o caderno de desenho guardado cuidadosamente em sua bolsa como um talismã. Havia passado parte da noite desenhando pela primeira vez em meses, e a sensação de liberdade que lhe havia proporcionado esse simples ato era inebriante. Quando dobrou a esquina, deteve-se de repente. Em frente ao café, havia um automóvel preto com vidros escuros, o tipo de veículo que nunca se via naquele bairro humilde. O motorista uniformizado que esperava junto à porta confirmou suas suspeitas. Miguel estava dentro. Respirou fundo, preparando-se mentalmente para o encontro. As palavras de Dona Fátima seguiam ressoando em sua mente, instando-a a abrir seu coração à possibilidade de que nem todas as intenções estivessem tingidas de interesse. Com determinação renovada, empurrou a porta do cantinho. O aroma familiar do café recém-feito a recebeu, mas havia algo diferente no ambiente.
Dona Fátima estava atrás do balcão com uma expressão indecifrável em seu rosto, enquanto observava algo ao fundo do local. Ana seguiu seu olhar e viu Miguel sentado em sua mesa habitual, mas não estava sozinho. À sua frente, uma mulher elegante, de uns 40 anos com um terno impecável e joias discretas, mas evidentemente caras, o escutava com atenção. Ana sentiu uma pontada de algo que se negou a identificar como ciúmes. Aproximou-se do balcão tentando parecer indiferente. "Bom dia, Fátima", saudou pendurando sua bolsa e colocando o avental. "Vejo que temos clientes cedo." Dona Fátima a olhou com uma mistura de curiosidade e preocupação. "Estão ali há meia hora", informou em voz baixa. "É sua advogada, segundo me disse. Estão revisando alguns documentos." Ana assentiu sem saber por que esse dado a aliviava tanto. Começou a preparar a cafeteira, mantendo sua rotina habitual, enquanto tentava não olhar constantemente para a mesa de Miguel. Não teve que esperar muito para interagir com ele. Apenas 10 minutos depois de sua chegada, a advogada se levantou. Despediu-se de Miguel com um aperto de mãos formal e saiu do café. Miguel permaneceu sentado, observando sua xícara de café vazia, com expressão pensativa. Ana pegou a cafeteira e se aproximou com determinação. "Recarga", ofereceu, tentando soar casual. Miguel levantou o olhar e seus olhos se iluminaram ao vê-la. Essa reação involuntária, esse brilho genuíno, desarmou Ana mais que qualquer palavra. "Por favor", respondeu ele, empurrando sua xícara em direção a ela. "Estava esperando por você." Ana serviu o café consciente de que suas mãos tremiam ligeiramente. "Sobre ontem", começou, mas ele a interrompeu com um gesto suave. "Não é necessário, Ana. Entendo perfeitamente sua reação. Em seu lugar eu teria sentido o mesmo." A compreensão em sua voz livre de condescendência criou um espaço seguro entre eles. Ana sentou-se à sua frente, esquecendo momentaneamente que estava em seu trabalho. "Obrigada pelo caderno", disse, tirando de sua bolsa. "É perfeito." "Já o usou?" perguntou ele com um genuíno interesse. Ana assentiu, e após um momento de dúvida, abriu o caderno e o girou para mostrar-lhe o desenho que havia feito na noite anterior, um retrato do cantinho ao entardecer com a luz dourada, filtrando-se pelas janelas e as silhuetas difusas dos clientes habituais. Miguel estudou o desenho com atenção, passando os dedos suavemente sobre as linhas do carvão. "É extraordinário", murmurou. "Você captou exatamente a essência do lugar, esse calor que o torna especial." Seus olhos se encontraram sobre a mesa e por um instante todo o resto pareceu desvanecer-se o café. Os clientes que começavam a chegar às complicações de suas vidas tão diferentes. Só restaram eles, duas pessoas reconhecendo-se mutuamente em um nível que transcendia as circunstâncias. "Ana", disse Miguel, finalmente rompendo o silêncio, "há algo que devo lhe contar. Algo importante." A seriedade em sua voz alertou. Hanassa instintivamente preparou-se para o pior. Ele era casado e estava indo embora do país. Tudo havia sido um jogo. "Estou ouvindo", respondeu, tensionando-se imperceptivelmente. Miguel pareceu notar sua mudança de atitude e sorriu tranquilizadoramente. "Não é nada ruim, prometo", esclareceu. "É sobre meu trabalho." "Seu trabalho", repetiu. Ana confusa. Em todas as suas conversas, Miguel havia evitado falar de sua ocupação, e ela havia assumido que se tratava de algum tipo de negócio familiar ou investimentos. "Só o CEO da Oliveira Construções", explicou, observando cuidadosamente sua reação. "Minha empresa é responsável por vários projetos imobiliários na cidade." Ana piscou, processando a informação. O nome lhe era familiar, tinha visto em cartazes de obras e em notícias. "A empresa que está construindo as torres do porto?" perguntou, recordando o projeto controverso que havia dominado as manchetes locais durante meses. Miguel assentiu, sem desviar o olhar dela. "Entre outros projetos, sim", confirmou. "Queria que soubesse por mim, não por acaso ou por outra pessoa." Ana tentou assimilar esta nova informação. Oliveira Construções era uma das maiores empresas da região, o que significava que Miguel não era simplesmente rico, como ela havia assumido, era obscenamente abastado, poderoso e influente.
Por que me conta isso agora? Perguntou, sentindo que a distância entre seus mundos se alargava a cada segundo. Miguel tomou um gole de seu café antes de responder. Porque me importo com você, Ana, disse com simplicidade. E se vamos nos conhecer melhor, quero que seja com honestidade, sem segredos entre nós. A implicação de suas palavras flutuou no ar carregada de possibilidades. Ana sentiu uma vertigem repentina ante a ideia do que conhecer-se melhor poderia significar com um homem como Miguel Oliveira. Não sei o que dizer, admitiu finalmente. Seu mundo é tão diferente do meu, os mundos se cruzam constantemente, Ana, respondeu ele inclinando-se ligeiramente em sua direção. Às vezes só precisam de um ponto de encontro. Apontou para o espaço entre eles o café compartilhado, o caderno aberto. Como este, acrescentou com um sorriso cálido, como nós. Antes que Ana pudesse responder, o telefone de Miguel vibrou. Ele o olhou com uma careta de desculpa. Tenho uma reunião em 20 minutos, explicou levantando-se relutantemente. Mas gostaria de continuar esta conversa. Jantamos esta noite. O convite tão direto e ao mesmo tempo tão respeitoso deixou Ana momentaneamente sem palavras. Sentiu o olhar de Dona Fátima cravado em sua nuca, provavelmente contendo a respiração de trás do balcão. Sim, respondeu finalmente surpreendendo a si mesma. Eu gostaria disso. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel valeu cada grama da incerteza que sentia. Deixou uma nota de 50 euros na mesa, um gesto que antes teria irritado Ana, mas que agora entendia como parte de quem ele era, um homem, para quem o dinheiro era simplesmente uma ferramenta, não uma definição. Te busco às 8, disse e então, em um impulso que pareceu surpreender a ambos, tomou sua mão e a levou aos seus lábios, em um gesto antiquado, mas comovente. Até logo. Quando a porta se fechou atrás dele, Ana permaneceu imóvel, sentindo ainda o calor de seus lábios em sua pele. Não foi até que escutou o pigarro teatral de Dona Fátima que voltou à realidade. Nem uma palavra, advertiu Ana, girando-se para enfrentar o sorriso triunfal de sua chefe. Não disse nada, respondeu Fátima, levantando as mãos em gesto de inocência. Mas se dissesse, seria algo como: já era hora, menina. Ana não pôde evitar sorrir enquanto recolhia a xícara vazia de Miguel. O dia que havia começado com incerteza, agora brilhava com possibilidades, como se o sol de Lisboa tivesse finalmente encontrado um caminho através das nuvens que durante tanto tempo haviam ensombrecido seu horizonte. O vestido preto de Ana era simples, mas elegante, uma relíquia de tempos melhores que havia sobrevivido no fundo de seu armário. Havia passado a tarde entre nervos e preparativos, dividida entre a emoção e o medo do desconhecido. Sua mãe a observava da cama com um sorriso que iluminava seu rosto cansado. Está linda, filha, disse Helena, ajustando uma mecha rebelde do cabelo de Ana. Esse homem não vai saber o que o atingiu. Ana se olhou uma última vez no espelho, mal se reconhecendo. O vestido e os sapatos emprestados de sua vizinha Margarida, a maquiagem sutil que havia aplicado com mãos trêmulas. Tudo se combinava para transformá-la em uma versão de si mesma que havia esquecido que existia. Isso é uma loucura, murmurou, sentindo o peso da dúvida. Eu não pertenço ao mundo dele, mãe. Helena tomou sua mão apertando-a com a pouca força que lhe restava. Todos pertencemos ao mundo que escolhemos habitar, Ana, respondeu com aquela sabedoria tranquila que só os anos e o sofrimento outorgam. Não deixe que o medo lhe roube esta noite. A campainha soou pontualmente às 8. Ana respirou fundo, beijou a testa de sua mãe e se dirigiu à porta. Ao abri-la, encontrou Miguel no corredor impecável, em um terno cinza escuro, segurando um pequeno ramo de camélias brancas. Olá, disse ele, e essa simples palavra continha um universo de admiração. Você está... Não tenho palavras. Ana sorriu aceitando as flores e o elogio com a mesma graça. Você também não está mal, brincou tentando acalmar seus nervos. Entre um momento quero apresentá-lo oficialmente à minha mãe. Miguel a seguiu ao interior do modesto apartamento. Ana notou como seus olhos percorriam o espaço, não com julgamento, mas com genuíno interesse, absorvendo os detalhes que revelavam sua vida, os livros empilhados em cada superfície disponível, as plantas que lutavam para sobreviver no peitoril, as fotografias familiares nas paredes descascadas.
Helena os esperava sentada na cama, com a dignidade de uma rainha, apesar do roupão de hospital e do lenço que cobria sua cabeça calva. Miguel se aproximou dela com respeito, tomando a mão que ela lhe estendia. Senhora Santos, é uma honra conhecê-la formalmente, disse com um sorriso cálido. Agora entendo de onde vem a fortaleza de Ana. Helena o estudou com aquele olhar penetrante que parecia ler almas. Cuide dela esta noite, Miguel, respondeu simplesmente. Minha filha merece algumas horas de felicidade sem preocupações. Olhe minha palavra, prometeu ele com uma seriedade que comoveu Ana. Enquanto procurava um vaso para as camélias, Ana notou que Miguel havia se detido diante da parede de fotografias. Sua atenção estava fixa em uma em particular, uma imagem antiga de seu pai com seus companheiros de trabalho, posando diante de uma fábrica. Esta foto, murmurou Miguel, aproximando-se para examiná-la melhor. É seu pai. Ana se aproximou, sentindo uma onda de nostalgia. Sim, com seus colegas da fábrica têxtil onde trabalhou toda a sua vida, explicou, até que fechou há 6 anos. Algo mudou na expressão de Miguel, um lampejo de reconhecimento seguido de algo que Ana não soube interpretar. Antes que pudesse perguntar, ele se virou com um sorriso que não alcançou completamente seus olhos. Está pronta. Temos reservas às 8h30. O restaurante era um estabelecimento elegante no centro histórico, com vista para o Tejo e um ambiente íntimo criado pela iluminação tênue e a música suave. Ana se sentiu momentaneamente intimidada pelos garçons de luva branca e pelo cardápio sem preços, mas a naturalidade com que Miguel a tratava, como se fosse perfeitamente normal que estivesse ali, dissipou gradualmente seu desconforto. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Miguel tinha o dom de escutar com autêntico interesse, fazendo perguntas, que demonstravam que realmente prestava atenção às suas palavras. Falou-lhe de seus sonhos de juventude, de como havia planejado ser restauradora de arte antes que a vida a levasse por outro caminho. Nunca é tarde para retomar o que você ama, comentou ele enquanto degustavam uma sobremesa de chocolate com laranja. O talento como o seu não desaparece, só adormece. Ana sorriu com certa melancolia. A vida real tem uma forma de adormecer você por completo, respondeu. Às vezes me pergunto se aquela garota que sonhava em restaurar quadros no Museu Nacional ainda existe em alguma parte. Ela está bem aqui, afirmou Miguel, apontando sutilmente para seu coração. Eu a vejo claramente cada vez que você fala de arte, cada vez que seus olhos se iluminam ao descrever um quadro ou uma técnica. Ela só precisa de espaço para respirar. A certeza em sua voz, a fé absoluta em possibilidades que ela mesma havia descartado há tempo, a comoveu profundamente. O serão avançou com o calor de uma promessa cumprida. Depois do jantar, passearam pelas ruas de paralelepípedos do bairro de Alfama, suas mãos encontrando-se casualmente, até que finalmente seus dedos se entrelaçaram com naturalidade. Posso lhe perguntar uma coisa, disse Ana, detendo-se junto a uma fonte centenária cujo murmúrio criava uma bolha de intimidade ao seu redor. O que quiser, respondeu ele. Porque eu... A pergunta que havia rondado sua mente durante semanas finalmente encontrou voz. Você poderia estar com qualquer mulher de seu círculo social, alguém que entenda seu mundo, que se encaixe, naturalmente, nele. Por que uma garçonete com um futuro hipotecado? Miguel a olhou longamente antes de responder, como se estivesse buscando as palavras exatas. Porque você é real, Ana, disse finalmente. No meu mundo, estou rodeado de pessoas que interpretam um papel, que calculam cada palavra, cada gesto, em função do que podem obter. Você foi a primeira pessoa em anos que me olhou e viu simplesmente um homem, não um cheque em branco ou uma oportunidade. Deu um passo em sua direção, reduzindo a distância entre eles. E por que, quando a vi pela primeira vez, limpando freneticamente o café que havia derramado sobre meu terno, com aquela mistura de horror e determinação em seu rosto, algo despertou dentro de mim. Continuou sua voz mais suave. Algo que eu acreditava perdido depois de anos de cinismo e desconfiança. Ana sentiu que seu coração acelerava. A honestidade crua em suas palavras, a vulnerabilidade que mostrava ao pronunciá-las,
Derrubou as últimas defesas que havia construído ao seu redor. Tenho medo, confessou em um sussurro. Medo de acreditar nisto e descobrir que era apenas uma miragem. Miguel tomou seu rosto entre suas mãos com uma delicadeza que contradizia a força que Ana sabia que ele possuía. Eu também tenho medo, Ana, admitiu. Medo de que você veja quem sou realmente e decida que não valho a pena. Que o mundo do qual venho deixou cicatrizes demais em mim. E então, sob a luz prateada da lua lisboeta, seus lábios se encontraram em um beijo que sabia a promessa e a redenção. Um beijo que apagava as diferenças entre seus mundos e criava um novo exclusivamente para eles. Quando retornavam ao apartamento de Ana, o telefone dela tocou com o alarme que havia programado para lembrar da medicação de sua mãe. A realidade que rompeu na bolha de felicidade que haviam criado, lembrando-a de que algumas coisas não mudavam, com um beijo por mais mágico que fosse. Preciso ir, disse com relutância. Minha mãe precisa de sua medicação noturna. Miguel assentiu, compreendendo sem necessidade de explicações. Te vejo amanhã, prometeu beijando-a suavemente uma última vez, antes de ajudá-la a entrar no táxi que havia detido para ela. Ana chegou em casa flutuando em uma nuvem de emoções encontradas. Helena a esperava acordada, ansiosa para escutar os detalhes da noite. Enquanto Ana lhe administrava sua medicação, contou-lhe do jantar do passeio do beijo, omitindo a estranha reação de Miguel diante da fotografia de seu pai. Você parece feliz, observou Helena com um sorriso cansado, mas satisfeito. Não havia assim há anos. Estou, admitiu Ana surpresa pela verdade nessas palavras. É como se tivesse estado prendendo a respiração durante anos e finalmente pudesse respirar. Depois de assegurar-se de que sua mãe estava confortável e adormecida, Ana se aproximou da parede de fotografias. A imagem que havia captado a atenção de Miguel seguia ali aparentemente ordinária seu pai Antônio Costa, com um grupo de uns 15 homens, diante da fábrica têxtil, Tecidos Lusitanos. Estudou os rostos sorridentes, buscando alguma pista do que havia perturbado Miguel. E então viu. No extremo direito da fotografia, quase cortado pela moldura, um homem mais velho em terno elegante apertava a mão de um dos supervisores. Sob a foto, uma pequena legenda escrita à mão por seu pai. Visita do Sr. Oliveira, 1998. O mundo de Ana cambaleou. Seria possível que o pai de Miguel fosse o proprietário da fábrica, que havia fechado, deixando seu pai sem trabalho e precipitando a cadeia de eventos que havia levado sua família à situação atual. A revelação se desdobrou diante dela como um mapa aterrador. A presença de Miguel no cantinho, seu interesse nela, os gestos de generosidade, eram realmente produto do acaso, ou existia uma conexão mais profunda, mais perturbadora? Com mãos trêmulas, Ana pegou seu telefone e buscou Oliveira Construções História. Os resultados confirmaram suas suspeitas antes de se concentrar exclusivamente na construção. O Império Oliveira havia incluído várias fábricas têxteis, todas vendidas ou fechadas no início da década. A alegria da noite evaporou-se, substituída por uma sensação de traição que lhe revolveu o estômago. Miguel sabia disso desde o princípio. Era tudo isso algum tipo de compensação distorcida pelos danos causados por sua família. O telefone vibrou em sua mão. Uma mensagem de Miguel. Obrigado pela noite mais especial que tive em anos. Descanse bem, Ana. As palavras que minutos antes teriam acelerado seu coração, agora pareciam zombar dela. Com a fotografia em uma mão e o telefone na outra, Ana enfrentou uma verdade devastadora. O conto de fadas que havia começado a acreditar possível estava construído sobre alicerces de segredos e meias-verdades. E enquanto o relógio marcava a meia-noite, Ana tomou uma decisão: confrontaria Miguel e descobriria exatamente o que se ocultava atrás de seu interesse nela, ainda que isso significasse despedaçar seu coração recém-despertado. A manhã amanheceu, cinzenta e úmida, como se o clima refletisse o estado de ânimo de Ana. Não havia dormido a noite toda sua mente um turbilhão de perguntas sem resposta e teorias cada vez mais sombrias. A fotografia de seu pai repousava sobre a mesa da cozinha, testemunha silenciosa
de conexões que não podiam ser coincidência. Dona Fátima notou imediatamente que algo estava errado quando Ana chegou ao café, com olhos vermelhos e uma expressão fechada que não via há meses. — O que aconteceu, menina? Perguntou assim que tiveram um momento a sós. — Pensei que tivesse tido um encontro maravilhoso com Miguel. Ana depositou sua bolsa sob o balcão com movimentos mecânicos. — Você sabia que a família Oliveira era dona da Tecidos Lusitanos? Perguntou diretamente sem levantar o olhar. — Sabia que o pai de Miguel fechou a fábrica onde trabalhava meu pai. Dona Fátima empalideceu, e seu silêncio foi resposta suficiente. — Desde quando sabe? Insistiu Ana, sentindo que a traição se estendia como uma mancha de óleo, alcançando agora até mesmo a quem considerava uma segunda mãe. — Miguel me contou há algumas semanas, admitiu finalmente Fátima com voz pequena, quando veio propor a remodelação do café. Mas, Ana, ele não tem nada a ver com o que fez seu pai. Ele me explicou que... — Não quero ouvir, interrompeu Ana levantando uma mão. — Não agora, preciso pensar. Como se o universo tivesse um sentido de humor particularmente cruel, o sininho da porta soou nesse momento, anunciando a chegada de Miguel. Ana se tensionou visivelmente, e Dona Fátima lhe lançou um olhar de advertência antes de retirar-se discretamente para a cozinha. Miguel se aproximou do balcão com um sorriso que se desvaneceu ao notar a expressão de Ana. Levava um ramo de camélias brancas idênticas às da noite anterior. — Ana, o que acontece? Perguntou, deixando as flores sobre o balcão. Ela o olhou diretamente com uma mistura de dor e raiva que o pegou de surpresa. — Tecidos Lusitanos, disse simplesmente observando sua reação. A compreensão imediata que viu em seus olhos confirmou seus piores temores. Miguel fechou os olhos por um instante, como se recebesse um golpe físico. — Queria lhe dizer ontem à noite, começou sua voz mais grave que o habitual. Quando vi a fotografia de seu pai, soube que não podia adiar mais. — Há quanto tempo? Perguntou Ana, tentando manter a compostura. — Há quanto tempo sabe quem eu era? Miguel pareceu debater-se entre a verdade e uma mentira que poderia ser mais amável. Finalmente optou pela honestidade. — Desde o princípio, admitiu. Quando você derramou o café sobre mim, não foi nossa primeira vez no mesmo espaço. Eu a tinha visto antes no funeral de seu pai. Estava lá com meu pai, que insistiu em assistir aos funerais de todos os empregados que faleceram nos 2 anos posteriores ao fechamento da fábrica. Reconheci você imediatamente. Ana sentiu que o ar abandonava seus pulmões. A ideia de Miguel observando-a no momento mais vulnerável de sua vida, o enterro de seu pai, provocou-lhe náuseas. E você decidiu o que me seguir, se aproximar de mim por pena, por culpa. As perguntas saíram como dardos envenenados. Não, respondeu ele com firmeza. Eu a vi, reconheci, e senti que o destino me dava uma oportunidade de emendar, ainda que minimamente, o dano que minha família havia causado. Mas quando comecei a conhecê-la, quando vi sua força, sua dignidade, sua bondade, apesar de tudo o que havia sofrido, tornou-se algo mais. Ana soltou uma risada amarga. Você acha que isso melhora as coisas? Que seu interesse inicial foi por culpa e depois evoluiu para o que fascínio pela garota pobre que suporta estoicamente seu destino? Não é assim, Ana, insistiu Miguel, estendendo uma mão sobre o balcão, um gesto que ela ignorou deliberadamente. O que sinto por você é real, mais real que qualquer coisa que já senti jamais. Como posso acreditar em você? Questionou ela com a voz quebrada. Tudo foi uma mentira desde o princípio. Você esteve me observando, estudando, manipulando. Nunca menti para você, interrompeu ele. Omiti informação, sim, e lamento profundamente. Mas cada palavra, cada gesto, cada momento entre nós foi genuíno. Ana sacudiu a cabeça, incapaz de separar a verdade da manipulação, o real do fabricado. Por que não me contou antes? Por que esperar até agora? Miguel pareceu encolher-se ligeiramente sob o peso da pergunta. No princípio, tinha medo que você me rejeitasse imediatamente, se soubesse da conexão. Explicou com honestidade brutal. E depois, quando começamos a nos conhecer, quando comecei a sentir algo por você, o medo se transformou. Já não. Temia sua rejeição inicial, mas perder você depois de tê-la encontrado.
A sinceridade em sua voz era palpável, mas Ana estava ferida demais para apreciá-la plenamente. Sabe o quanto meu pai sofreu depois do fechamento? Perguntou com a voz trêmula pela emoção contida. 52 anos, velho demais para encontrar outro trabalho, jovem demais para se aposentar. A depressão, a sensação de inutilidade, o golpe à sua dignidade. Isso é o que sua família causou. Eu sei, respondeu Miguel, e a culpa em seus olhos era genuína. Meu pai também sabia. Por isso tentou compensar de alguma maneira, oferecendo indenizações acima do legalmente requerido, organizando feiras de emprego, doando a fundos para requalificação profissional. Não foi suficiente, eu sei, mas não foi uma decisão tomada levianamente. Ana queria gritar que nenhuma quantidade de dinheiro compensava a destruição de vidas, de famílias, de futuros, mas algo na expressão de Miguel a deteve. Ele não estava defendendo as ações de seu pai, estava tentando explicar-lhe um contexto que ela desconhecia. A fábrica estava perdendo dinheiro há anos, continuou ele, notando que Ana estava disposta a escutar. A competição asiática, a falta de investimento em modernização por parte da administração anterior. Meu pai a comprou já em declínio, tentando salvá-la. Durante 5 anos manteve-a operativa, apesar dos prejuízos, porque sabia o quão importante era para a comunidade. O fechamento foi o último recurso, não o primeiro. Ana não havia escutado esta versão antes. Seu pai sempre havia falado do fechamento como uma decisão arbitrária e cruel dos ricos que só pensam em ganhar mais. Por que deveria acreditar em você? Perguntou, embora com menos hostilidade que antes. Não tem porquê, respondeu ele. Mas posso mostrar-lhe os relatórios financeiros, as atas das reuniões onde se discutiram todas as alternativas possíveis antes do fechamento. Meu pai me fez prometer que aprenderia com seus erros, que nunca tomaria decisões que afetassem vidas sem considerar todas as opções e as consequências humanas. Algo na forma como falou de seu pai fez Ana recordar uma conversa prévia. Você disse que seu pai estava ocupado demais construindo seu império para acompanhar sua mãe em seus últimos meses, apontou. Não parece alguém tão atencioso. A expressão de Miguel ensombreceu-se. Meu pai era um homem complexo, admitiu. Tinha princípios sólidos quando se tratava de negócios e responsabilidade social, mas fracassou miseravelmente como esposo e pai. A morte de minha mãe o mudou. Tornou-se mais humano, mais consciente do custo pessoal de suas decisões. Mas essa mudança chegou tarde demais para mim. O silêncio caiu entre eles pesado, com verdades dolorosas e revelações incômodas. Ana se deu conta de que Miguel não era o vilão monolítico que havia imaginado durante a noite, nem tampouco o príncipe perfeito que havia começado a criar em sua mente. Era simplesmente um homem carregando um legado complicado e buscando seu próprio caminho. Preciso de tempo, disse finalmente Ana. Isso é demais para processar de uma vez. Miguel assentiu, respeitando seu pedido. Entendo, respondeu com uma tristeza resignada. Só quero que saiba que meus sentimentos por você são reais, Ana. Talvez tenham começado de um lugar de culpa e responsabilidade, mas se transformaram em algo muito mais profundo e verdadeiro. Deixou um cartão sobre o balcão. Este é meu endereço pessoal e meu número privado, explicou. Quando estiver pronta para conversar, se é que alguma vez estarei esperando. Com um último gesto de despedida, Miguel se dirigiu à porta. Mas antes de sair deteve-se e acrescentou. Há algo mais que deve saber. O tratamento experimental de sua mãe não é um ensaio clínico do hospital, como lhe disseram. É um tratamento privado que contratei especificamente para ela com os melhores especialistas em oncologia da Europa. A revelação golpeou Ana, como uma onda física. Por quê? Foi tudo o que pôde perguntar. Porque não podia suportar a ideia de que você perdesse sua mãe como eu perdi a minha. Respondeu simplesmente. Isso não tem nada a ver com culpa ou compensação. É simplesmente o que faz alguém quando ama. E com essas palavras saiu do café, deixando atrás de si um silêncio ensurdecedor e uma Ana cujo mundo acabava de ser sacudido pela segunda vez em menos de 24 horas. Dona Fátima emergiu da cozinha
onde evidentemente havia escutado toda a conversa. Aproximou-se de Ana e a abraçou em silêncio, oferecendo consolo sem palavras. E pela primeira vez em anos, Ana se permitiu chorar livremente, derramando lágrimas, que eram tanto de confusão quanto de alívio, tanto de dor quanto de esperança. Porque em meio ao caos emocional, uma verdade brilhava com luz própria: o homem que acabava de sair por aquela porta a amava. E apesar de tudo, ela também estava começando a amá-lo. 3 dias, 72 horas exatas, sem ver Miguel. O café parecia mais vazio, o ar mais denso, as conversas mais apagadas. Ana se movia entre as mesas, como um autômato sorrindo mecanicamente, realizando suas tarefas com eficiência, mas sem alma. Helena notou a mudança em sua filha imediatamente. A luz que havia começado a renascer em seus olhos durante as últimas semanas havia se extinguido novamente, substituída por uma determinação obstinada de seguir adiante, como se nada tivesse ocorrido. Não pode se esconder para sempre, disse Helena uma tarde enquanto Ana trocava os lençóis. O amor não espera eternamente. Não se trata de amor-mãe, respondeu Ana com mais brusquidão do que pretendia. Trata-se de honestidade, de confiança, de saber quem é realmente a pessoa à sua frente. Helena a olhou com aquela sabedoria que só os anos e o sofrimento outorgam. E quem você acha que Miguel realmente é? Perguntou suavemente. O filho do homem que fechou a fábrica de seu pai? Ou o homem que esteve ao meu lado durante meus tratamentos quando você não podia estar? Ana se deteve de repente. O que você disse? Helena sorriu com certa tristeza. Pensou que eu não sabia? Não é? Miguel tem vindo me ver cada dia em que você trabalha no turno da tarde na hamburgueria. Traz livros, me conta histórias, às vezes simplesmente se senta ao meu lado enquanto durmo para que eu não esteja sozinha. A revelação deixou Ana sem palavras. Miguel não só havia financiado o tratamento, como também havia dedicado seu tempo, sua presença, a algo infinitamente mais valioso que seu dinheiro. Por que não me contou? Perguntou, sentindo uma nova onda de confusão. Porque ele me pediu que não o fizesse, respondeu Helena com simplicidade. Disse que não queria que você se sentisse em dívida, que o fazia porque queria não para obter sua gratidão. Ana sentou-se na beira da cama, assimilando esta nova peça do quebra-cabeça. Que tipo de homem investe tempo e recursos sem buscar reconhecimento, sem sequer mencionar seus atos de bondade como defesa quando é acusado? Ele está sofrendo, filha, continuou Helena tomando sua mão. Vejo isso em seus olhos quando fala de você. Ele a ama de verdade. Como pode ter tanta certeza? Questionou Ana, embora sua resistência começasse a enfraquecer. Porque reconheço nele o mesmo olhar que seu pai tinha quando me olhava, respondeu Helena, com olhos brilhantes pelas recordações. Aquela mistura de admiração, respeito e desejo de proteger sem sufocar. Isso não se pode fingir, Ana. Nem o melhor ator do mundo poderia manter esse olhar quando acha que ninguém o observa. Nessa noite, depois de deixar sua mãe adormecida, Ana tirou o caderno de desenho que Miguel lhe havia dado. Começou a desenhar sem um propósito consciente, deixando que suas emoções guiassem sua mão. Sob a luz suave da lâmpada, emergiu o rosto de Miguel não como o empresário poderoso ou o benfeitor generoso, mas como o homem vulnerável que havia confessado seus medos sob a luz da lua. No dia seguinte, Ana chegou ao café com uma decisão tomada. Falaria com Miguel, daria a ele a oportunidade de explicar-se completamente sem a barreira da raiva inicial. Devia isso a ele e à sua mãe, e sobretudo a si mesma. Mas Miguel não apareceu às 10 como de costume, nem às 11, nem ao meio-dia. A tarde transcorreu com uma lentidão opressiva, cada toque do sininho da porta elevando e depois esmagando suas esperanças. Talvez devesse ligar para ele, sugeriu Dona Fátima, observando como Ana olhava pela enésima vez para a entrada. Você tem o número dele. Ana sacudiu a cabeça. O orgulho, esse velho conhecido, seguia sussurrando-lhe que devia ser ele a dar o primeiro passo. Quando o café estava prestes a fechar o sininho, soou uma última vez. Ana levantou o olhar esperando. Ver Miguel, mas em seu lugar. Encontrou um homem jovem de terno que reconheceu vagamente. João Ferreira. Apresentou-se o recém-chegado, estendendo sua mão.
assistente pessoal do Sr. Oliveira. Posso falar com a senhora um momento, senhorita Costa? Ana sentiu que seu coração acelerava. Por que Miguel enviava seu assistente, em vez de vir ele mesmo? Claro, respondeu indicando uma mesa afastada do balcão. Aconteceu algo. João sentou-se com movimentos precisos, colocando uma pasta sobre a mesa. O Sr. Oliveira teve que viajar urgentemente ao porto por assuntos de negócios, explicou com tom profissional. Pediu-me que lhe entregasse isto pessoalmente. Abriu a pasta e extraiu um grande envelope de papel manila. Também me pediu que lhe dissesse que isto não é uma tentativa de comprar seu perdão ou seus sentimentos, continuou João. É simplesmente informação que você merece ter para tomar suas próprias decisões. Ana pegou o envelope com certa apreensão. Quando ele volta? Perguntou, tentando que sua voz soasse casual. Em 5 dias, se tudo correr conforme o planejado, respondeu João. E logo acrescentou com um tom ligeiramente menos formal. Nunca o vi assim, senhorita Costa. Em 8 anos trabalhando para ele, jamais o vi tão afetado por nada nem por ninguém. Com essas palavras, levantou-se, despediu-se cortesmente e saiu do café, deixando Ana sozinha com o misterioso envelope. Nessa noite, na intimidade de seu quarto, Ana abriu o envelope. Continha vários documentos, relatórios financeiros da Tecidos Lusitanos, que mostravam perdas crescentes durante anos antes do fechamento, atas de reuniões onde se discutiam alternativas, cartas de Ricardo Oliveira, o pai de Miguel, a diversos funcionários e sindicatos buscando soluções e, finalmente, um relatório detalhado sobre o programa de compensação para os trabalhadores demitidos. Entre os papéis encontrou também uma carta manuscrita de Miguel. Com mãos trêmulas, Ana começou a ler. Querida Ana, quando a vi pela primeira vez no funeral de seu pai, senti uma conexão inexplicável. Não era só culpa ou responsabilidade. Era como se o destino estivesse me indicando um caminho. Durante anos, havia tentado compensar os erros de meu pai de forma impessoal, doações, fundações, projetos comunitários. Mas ao vê-la com sua dignidade inabalável apesar da dor, entendi que a verdadeira redenção não vem de gestos grandiosos, mas de conexões humanas autênticas. Não planejei me apaixonar por você. Não planejei que seu sorriso se tornasse a razão pela qual me levantava cada manhã, nem que suas palavras ressoassem em minha mente durante horas depois de escutá-las. Não planejei que sua força me inspirasse a ser uma pessoa melhor, a questionar minhas próprias decisões e prioridades. Tudo isso simplesmente aconteceu tão natural e inevitável quanto a maré que segue a lua. Entendo sua dor e sua desconfiança. Em seu lugar, provavelmente sentiria o mesmo. Não lhe peço que esqueça nem que perdoe imediatamente. Só lhe peço que considere a possibilidade de que às vezes algo bonito pode nascer mesmo das circunstâncias mais dolorosas. Estarei no Porto por 1 semana. Quando voltar, se decidir que quer conversar, estarei esperando. E se decidir que não pode seguir adiante com isso, entenderei e respeitarei sua decisão, ainda que leve tempo para que meu coração a aceite. Com todo o meu amor, Miguel. As lágrimas nublaram a visão de Ana enquanto dobrava cuidadosamente a carta. A sinceridade que emanava de cada palavra era palpável e impossível de fingir. Durante os dias seguintes, revisou meticulosamente cada documento, contrastando a informação com o que sabia por seu pai e por outras fontes. Gradualmente, uma imagem mais complexa emergiu, a de um fechamento doloroso, mas inevitável, gerenciado por um homem imperfeito que tentou minimizar o dano enquanto lutava com seus próprios demônios pessoais. No 5º dia, Ana tomou uma decisão. Pediu permissão a Dona Fátima para sair mais cedo do trabalho e se dirigiu ao endereço que Miguel lhe havia dado. Era um edifício elegante, mas discreto no bairro do Chiado, com um porteiro que a olhou com curiosidade quando perguntou pela cobertura. O Sr. Oliveira não retornou ainda de sua viagem, senhorita, informou o homem, mas deixou instruções para que lhe permitissem subir se viesse. Deseja esperá-lo lá em cima. Ana assentiu, sentindo um nó no estômago, enquanto o elevador a levava até o último andar. A porta se abriu diretamente em um vestíbulo privado,
onde uma mulher idosa a esperava com um sorriso amável. Sou Conceição a governanta, apresentou-se. O Sr. Miguel ligou há 1 hora. Seu avião aterrissará em 2 horas. Pediu-me que lhe oferecesse algo para beber enquanto espera. Ana agradeceu e aceitou um chá enquanto Conceição a guiava ao interior do apartamento. Ao contrário do que havia imaginado, não era um espaço ostentoso ou pretensioso. Era elegante, sim, mas surpreendentemente acolhedor, com estantes cheias de livros, obras de arte selecionadas com gosto evidente e detalhes que falavam de um homem que valorizava o conforto acima da aparência. O senhor sempre preferiu o autêntico ao luxuoso por ser luxuoso, comentou Conceição como se lesse seus pensamentos. Seu pai era exatamente o oposto. Ana sorriu ante a franqueza da mulher. Há quanto tempo conhece Miguel? Perguntou genuinamente interessada. Desde que nasceu, respondeu Conceição com orgulho. Fui babá de sua mãe quando era pequena, e depois cuidei de Miguel quando ela adoeceu. Vi esse menino crescer, tornar-se homem e enfrentar perdas e triunfos. Enquanto esperava, Ana percorreu o apartamento descobrindo detalhes reveladores, fotografias de Miguel com sua mãe, livros de arte com marcadores em páginas que mostravam exatamente o tipo de obras que a fascinavam. Um quarto, convertido em estúdio de pintura, que parecia apenas utilizado. No estúdio, sobre um cavalete, encontrou algo que lhe tirou o fôlego, um retrato a meio terminar dela mesma trabalhando no café com uma expressão de concentração, enquanto servia uma xícara. Cada traço revelava não apenas talento, mas uma observação profunda e amorosa do sujeito. Ele começou a pintar de novo há alguns meses, disse Conceição da porta. Depois de anos sem tocar num pincel. Diz que você o lembrou do que se sente ao criar algo bonito. Ana passou os dedos suavemente sobre a tela, sentindo uma conexão quase física com o homem que havia capturado sua essência com tanto cuidado. O som da porta principal abrindo-se a arrancou de seu estado de contemplação. Com o coração acelerado, dirigiu-se à sala onde Miguel acabava de entrar com expressão cansada e surpresa. Ana, murmurou como se temesse que fosse uma aparição, que poderia desvanecer-se. Você veio, ela assentiu subitamente nervosa. Li os documentos, disse simplesmente. E sua carta? Miguel deixou sua maleta no chão sem desviar o olhar dela. E, perguntou com voz contida, preparando-se visivelmente para qualquer resposta. Ana deu um passo em sua direção, depois outro, até ficar a apenas alguns centímetros de distância. E decidi que o passado é importante, mas não tanto quanto o que construímos a partir dele. Respondeu com uma voz que ganhava firmeza a cada palavra. Decidi que o homem que visita minha mãe quando não posso estar, que renova um café, sem buscar reconhecimento, que volta a pintar, porque algo em mim o inspirou. Esse homem merece uma oportunidade. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel foi como um amanhecer depois da noite mais escura. Sem palavras, tomou-a em seus braços e a beijou com uma mistura de paixão e reverência que dissolveu qualquer dúvida restante. Eu te amo, Ana Costa, disse quando finalmente se separaram, com tudo o que sou, com tudo o que fui e tudo o que espero me tornar. E eu amo você, Miguel Oliveira, respondeu ela, sentindo que as peças dispersas de sua vida finalmente começavam a se encaixar em um padrão que fazia sentido, apesar de tudo ou talvez devido a tudo. Nessa noite, enquanto a cidade de Lisboa se preparava para dormir, duas almas que haviam encontrado seu caminho através da adversidade, dos segredos e da dor, descobriram juntas que, às vezes, o que parece o fim de uma história é simplesmente o começo de outra melhor. E em algum lugar, Antônio Costa e Ricardo Oliveira, dois homens que nunca chegaram a entender-se em vida, talvez sorrissem ante a reconciliação que seus filhos haviam logrado, curando feridas que eles não puderam curar. O Range Rover preto parou, diante do modesto edifício de apartamentos. Ana olhou através da janela, sentindo uma mistura de nostalgia e nervosismo. Ao seu lado, Miguel apertou suavemente sua mão. Tem certeza disso? Perguntou, estudando sua expressão. Podemos esperar um pouco mais? Ana negou com a cabeça determinada. É hora, Miguel, já se passou quase um mês. Não podemos continuar vivendo nesta bolha para sempre. Durante as últimas 4 semanas, Ana e Miguel haviam construído sua relação em espaços neutros,
passeios pela praia ao amanhecer, jantares em restaurantes discretos, tardes no apartamento dele. Haviam criado um mundo próprio afastado tanto do luxo, ao qual ele estava acostumado, quanto das dificuldades econômicas que ela enfrentava diariamente. Mas a realidade exigia ser enfrentada. Sua mãe é uma mulher extraordinária, disse Miguel enquanto subiam as escadas. Tenho certeza de que tudo correrá bem. Ana sorriu agradecida por seu otimismo. Não era sua mãe a quem temia apresentar oficialmente a Miguel como seu parceiro. Helena já o adorava. Era seu círculo mais próximo as pessoas que haviam sido sua rede de apoio durante os anos difíceis, que poderiam ver com ceticismo esta relação aparentemente desigual. O apartamento estava inusualmente limpo e ordenado. Ana havia passado a manhã preparando tudo, assegurando-se de que o espaço modesto, mas digno, aparecesse o melhor possível. Helena, sentada no sofá com um vestido simples, mas elegante, sorriu amplamente ao vê-los entrar. Finalmente! Exclamou estendendo os braços para Miguel. Pensei que minha filha o manteria escondido para sempre. Miguel se aproximou para abraçá-la com cuidado, consciente de sua fragilidade física, mas respondendo ao calor de seu bem-vindo. Senhora Santos, é um prazer vê-la fora do hospital, disse com sinceridade. Está radiante. Me chame de Helena, por favor, insistiu ela. E sim, me sinto melhor que em anos. Seu médico milagroso fez maravilhas. Ana observou a interação com uma mistura de alívio e emoção. A naturalidade com que sua mãe e Miguel se relacionavam, como se conhecessem por toda a vida, aquecia seu coração. O som da campainha interrompeu o momento. Ana respirou fundo antes de abrir a porta. Surpresa! Exclamou Margarida, sua vizinha e amiga mais próxima, entrando com uma bandeja de pastéis de nata caseiros. Trouxe a especialidade da casa para conhecer oficialmente o homem misterioso. Atrás de Margarida entraram Manuel e Clara, um casal idoso que vivia no segundo andar e que haviam sido como tios para Ana, desde a morte de seu pai. A pequena sala encheu-se rapidamente com as vozes e risadas das pessoas que constituíam a família escolhida de Ana. Miguel foi apresentado formalmente a cada um. Ana observou com uma mistura de orgulho e ansiedade como ele se desenvolvia entre seus entes queridos, ajudando Manuel a servir as bebidas, escutando com genuíno interesse as histórias de Clara sobre o bairro, respondendo com humor às perguntas diretas de Margarida sobre suas intenções. Então você é o famoso milionário que roubou o coração da nossa Ana, disse Margarida sem rodeios, depois de sua terceira taça de vinho. Que planos tem com ela? Vai levá-la para viver em sua torre de marfim? Um silêncio incômodo caiu sobre a sala. Ana sentiu que suas bochechas ardiam de vergonha ante a franqueza de sua amiga. Margarida, por favor, murmurou. Mas Miguel não pareceu ofendido. Ao contrário, sorriu com apreço pela proteção ferozmente leal que mostrava Margarida. Os planos nós fazemos juntos, respondeu com calma. Não tenho intenção de levá-la a nenhum lugar onde ela não queira ir. E quanto à minha suposta torre de marfim, surpreenderia você o quão solitária pode ser. A resposta tão sincera e desprovida de arrogância pareceu esvaziar a hostilidade latente de Margarida. A conversa continuou mais relaxada enquanto compartilhavam o jantar improvisado. Contê-nos, Miguel, pediu Manuel enquanto saboreava sua sobremesa. Como é que um homem na sua posição acaba se interessando pela nossa Ana? Não me entenda mal, ela é uma joia, mas seus mundos são tão diferentes. A pergunta, embora formulada sem malícia, tocou o núcleo do que todos estavam pensando. Ana conteve a respiração, perguntando-se como Miguel responderia sem revelar a conexão dolorosa com seu pai. Às vezes são precisamente essas diferenças que nos permitem ver o mundo com novos olhos, respondeu Miguel olhando para Ana com uma intensidade que fez com que todos na sala sentissem que estavam presenciando algo profundamente íntimo. Ana me ensinou mais sobre o valor, a dignidade e a autenticidade em alguns meses, do que tudo o que aprendi em anos de conselhos diretivos e reuniões de negócios. Girou-se para Manuel, incluindo o resto em sua explicação. Meu mundo está cheio de pessoas que querem algo de mim, meu dinheiro, minha influência, meu sobrenome. Ana é a primeira pessoa em anos que me olhou e viu simplesmente um homem
com todas as suas imperfeições e possibilidades. Isso não tem preço. Um silêncio comovido seguiu suas palavras. Clara secou discretamente uma lágrima enquanto Margarida olhava para Miguel com um novo respeito. O serão continuou até bem entrada a noite com anedotas compartilhadas, risadas e a gradual dissolução das barreiras invisíveis entre dois mundos aparentemente irreconciliáveis. Quando finalmente os convidados começaram a despedir-se, Ana notou que até mesmo Margarida abraçou Miguel com genuíno afeto. Cuide bem dela, advertiu, embora já sem hostilidade. É o melhor que vai acontecer na sua vida. Eu sei, respondeu ele com simplicidade. Acredite, eu sei. Quando finalmente ficaram sozinhos com Helena, que havia se retirado para seu quarto para descansar, Ana deixou-se cair no sofá junto a Miguel, exausta, mas feliz. Conseguimos, murmurou, apoiando a cabeça em seu ombro. Eles gostaram de você. Miguel sorriu, beijando sua testa com ternura. São pessoas maravilhosas, Ana. Agora entendo melhor de onde vem sua força. Um silêncio confortável se instalou entre eles, cada um perdido em seus pensamentos. Finalmente, Miguel falou com um tom que indicava que havia considerado cuidadosamente suas palavras. Estive pensando no que disse Margarida sobre levá-la para minha Torre de Marfim. Começou brincando distraidamente com uma mecha do cabelo de Ana. E ela tem razão em que nossos mundos são muito diferentes. Mas talvez essa não seja uma barreira, e sim uma oportunidade. Ana se incorporou ligeiramente para olhá-lo. O que quer dizer? Quero dizer que talvez não se trate de você se adaptar ao meu mundo ou eu ao seu, explicou. Talvez possamos criar algo novo juntos, algo que tome o melhor de ambos. A ideia ressoou profundamente em Ana. Durante semanas havia lutado contra o temor de perder sua identidade, suas raízes se adentrasse demais no mundo privilegiado de Miguel. Ao mesmo tempo, reconhecia que seu orgulho às vezes a impedia de aceitar possibilidades que poderiam melhorar sua vida e a de sua mãe. Gosto de como isso soa, admitiu. Mas como seria na prática? Miguel pareceu hesitar um momento, como se estivesse prestes a dar um passo importante. Tenho uma proposta, disse finalmente. Estive procurando um lugar algo diferente do meu apartamento atual, que nunca sentiu realmente como um lar. Encontrei uma casa antiga no bairro da Alfama, não muito longe daqui. Precisa de renovação, mas tem potencial e pensei que talvez... Deixou a frase em suspenso, esperando que Ana captasse a implicação. Está sugerindo que vivamos juntos? Perguntou ela com uma mistura de surpresa e emoção. Só se você quiser, apressou-se a esclarecer. E claro, haveria espaço para Helena. Na verdade, o térreo tem um apartamento independente que seria perfeito para ela, acessível e privado. Ana ficou momentaneamente sem palavras. A proposta era ao mesmo tempo aterradora e maravilhosamente tentadora. Viver juntos era um passo enorme, um que nunca havia contemplado com nenhuma de suas relações anteriores. É cedo demais, disse, finalmente, embora sem verdadeira convicção. Provavelmente, concedeu Miguel com um sorriso. Mas às vezes, quando você sabe que algo é certo, o tempo convencional deixa de fazer sentido. Olhou-a intensamente, tomando suas mãos entre as suas. Não precisamos decidir agora, acrescentou. Só queria que soubesse que estou pensando em um futuro com você, Ana. Ana sentiu um turbilhão de emoções. A proposta de Miguel flutuava entre eles, carregada de promessas e possibilidades. Viver juntos, criar um lar compartilhado, dar à sua mãe um espaço adequado para sua recuperação. Tudo soava como um sonho bom demais para ser verdade. Mostre-me, disse finalmente, surpreendendo a si mesma pela decisão em sua voz. A casa na Alfama. Quero vê-la antes de decidir qualquer coisa. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel foi como um raio de sol. Amanhã, perguntou com um entusiasmo mal contido. Amanhã, confirmou ela, e selou a promessa com um beijo suave. Quando Miguel se foi naquela noite, Ana ficou na varanda contemplando as luzes da cidade. Lisboa dormia sob um manto de estrelas, alheia ao pequeno milagre que estava acontecendo. Em um modesto apartamento da Alfama, uma mulher que havia esquecido como sonhar estava se permitindo pela primeira vez em anos imaginar um futuro diferente. É lindo ver você assim,
disse Helena juntando-se a ela na varanda com um cobertor sobre os ombros, com essa luz nos olhos. Ana sorriu abraçando sua mãe com cuidado. Tenho medo, mãe, confessou em voz baixa. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. De acordar um dia e descobrir que tudo foi uma miragem. Helena tomou o rosto de sua filha entre suas mãos com aquela mistura de firmeza e ternura que só uma mãe pode alcançar. O medo é natural, minha menina, disse. Mas não deixe que ele a paralise. Às vezes a vida nos oferece presentes inesperados, precisamente quando deixamos de esperá-los. Com essas palavras de sabedoria ressoando em sua mente, Ana foi dormir, sonhando com possibilidades que até pouco tempo pareciam inalcançáveis. A casa era muito mais do que Ana havia imaginado. Situada em uma rua tranquila da velha Alfama, a fachada manuelina conservava a elegância do início do século XX, com azulejos coloridos e uma porta de madeira entalhada que contava histórias de gerações passadas. Pertenceu a uma família de músicos durante décadas, explicou Miguel enquanto girava a chave antiga na fechadura. O último proprietário era um violinista da orquestra sinfônica que se mudou para Viena. Está vazia há quase um ano. Ao entrar, Ana conteve a respiração. Apesar da poeira e do abandono evidente, a casa emanava uma aura de possibilidades. Tetos altos com molduras originais, pisos de mosaico hidráulico em padrões geométricos, janelões que inundavam os cômodos de luz natural. Precisa de trabalho, admitiu Miguel observando sua reação. Mas consultei arquitetos que garantem que a estrutura é sólida. Poderíamos restaurá-la respeitando seu caráter original. Ana percorreu os espaços lentamente seus dedos, roçando as paredes sua mente, já visualizando como poderiam transformá-los. Miguel a seguia a uma distância respeitosa, permitindo que ela explorasse e formasse suas próprias impressões. No térreo, tal como havia mencionado, existia um apartamento independente com entrada própria. 2 quartos, um banheiro espaçoso, adaptável para pessoas com mobilidade reduzida, uma cozinha pequena, mas funcional, e uma sala que dava para um pátio, interno cheio de luz. Este seria perfeito para minha mãe, murmurou Ana imaginando Helena se recuperando nesse espaço luminoso, rodeada de plantas e tranquilidade. No andar superior, 3 dormitórios, um estúdio com janelas do chão ao teto e um terraço que oferecia vistas para o bairro e ao longe o rio Tejo brilhando sob o sol. O estúdio poderia ser seu espaço para desenhar e pintar, sugeriu Miguel observando como Ana se detinha maravilhada diante da luz perfeita que inundava o cômodo. A orientação é ideal para uma artista. Ana virou-se para ele, comovida, pela consideração implícita nessas palavras. Ele não estava apenas oferecendo-lhe uma casa, estava oferecendo-lhe um espaço para recuperar sonhos abandonados. Como a encontrou? Perguntou genuinamente curiosa. Não parece o tipo de propriedade que interessaria a alguém como você. Miguel sorriu aproximando-se dela junto à janela. Precisamente por isso me interessou, explicou. Não, é um investimento, não é um símbolo de status. É simplesmente um lugar com história, com caráter, que poderia se tornar um lar. Nosso lar. A palavra nosso flutuou entre eles carregada de significado. Ana olhou ao redor, permitindo-se imaginar uma vida compartilhada entre essas paredes cafés da manhã, tranquilos com sua mãe no pátio, tardes de trabalho, no estúdio luminoso, noites de conversa com Miguel no terraço sob as estrelas. Poderia funcionar, disse finalmente com um sorriso tímido que contrastava com o batimento acelerado de seu coração. Realmente poderia funcionar. A alegria no rosto de Miguel foi tão genuína, tão desprovida de cálculo ou triunfalismo, que Ana sentiu derreterem-se as últimas reservas que mantinha. Mas, acrescentou levantando um dedo, tenho condições. Miguel assentiu repentinamente sério. Estou ouvindo. Quero contribuir, disse Ana com determinação. Não financeiramente, porque obviamente não posso igualar sua contribuição, mas quero participar da restauração. Tenho conhecimentos de arte e restauração, e quero que este lugar reflita a nós dois não apenas sua visão ou seu dinheiro. Claro, concordou Miguel sem hesitar. Na verdade, ia sugerir isso. Ninguém melhor que você para dar alma a este espaço.
E continuarei trabalhando no café, continuou ela. Pelo menos por enquanto. Preciso manter minha independência, minha conexão com o mundo que conheço. Esta condição pareceu surpreender ligeiramente Miguel, mas ele assentiu com respeito. O café é importante para você, entendo, disse. Embora espere que, com o tempo, você encontre espaço para retomar seus estudos de arte, se é o que deseja. Ana sorriu agradecida por sua compreensão. Uma última coisa, acrescentou aproximando-se até ficar a um passo dele. Não quero segredos entre nós, Miguel. Não mais surpresas, não mais meias-verdades. Se vamos fazer isso, tem que ser com honestidade total. Miguel tomou suas mãos olhando-a diretamente nos olhos. Eu prometo, Ana, disse com solenidade. Transparência absoluta daqui para frente. Não mais segredos. Selaram o acordo com um beijo que sabia a promessas e novos começos. Quando se separaram, Ana apoiou sua testa contra a dele, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Tenho medo, confessou em um sussurro. Isso é tão diferente de tudo o que conheci. Eu também tenho medo, admitiu Miguel acariciando sua bochecha, mas acho que os melhores saltos de fé sempre vêm acompanhados de um pouco de temor. As semanas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade. A restauração da casa começou com uma equipe selecionada cuidadosamente por Miguel, mas com Ana supervisionando cada detalhe. Para surpresa do arquiteto e dos empreiteiros, a jovem garçonete demonstrava um conhecimento profundo de técnicas de restauração e um olho artístico que elevava cada decisão. Helena, inicialmente cética sobre mudar-se de seu lar de décadas, mudou de ideia ao visitar o apartamento do térreo. Posso imaginar-me lendo junto àquela janela, disse apontando para o canto ensolarado da sala. E esse pátio é perfeito para minhas plantas. O dia em que Ana formalizou sua demissão na lanchonete onde trabalhava à tarde, sentiu uma mistura estranha de alívio e nostalgia. Ainda conservava seu trabalho matutino no cantinho, mas pela primeira vez em anos tinha tardes livres para dedicar-se a supervisionar a renovação da casa e gradualmente a retomar sua arte. Miguel a havia surpreendido com um cavalete profissional e um conjunto completo de materiais de pintura instalados em um quarto temporário de sua cobertura, criando um estúdio provisório até que a casa estivesse pronta. Para que possa praticar, havia dito simplesmente sem grandes gestos nem declarações grandiosas. Foi nesse estúdio improvisado que Ana começou a redescobrir sua paixão, pintando primeiro timidamente, depois com crescente confiança. Suas primeiras obras depois de tanto tempo foram retratos Helena dormindo sob a luz filtrada da tarde, Dona Fátima em plena conversa animada com um cliente Miguel, contemplando o horizonte de seu terraço. A relação entre eles florescia a cada dia compartilhado. Descobriram ritmos comuns, pequenos rituais que construíam sua intimidade, café compartilhado ao amanhecer, mensagens breves, mas significativas durante o dia, conversas profundas sob as estrelas. Mas, como em toda a história de amor verdadeiro, as provas ainda não haviam terminado. O envelope com o timbre da Faculdade de Belas Artes do Porto chegou numa terça-feira de manhã. Ana o olhou fixamente como se fosse uma criatura viva e potencialmente perigosa antes de guardá-lo em sua bolsa sem abri-lo. Durante todo o seu turno no cantinho, o envelope pareceu queimar através do tecido, lembrando-a de sua presença a cada movimento. Noto você distraída, menina, comentou Dona Fátima enquanto preparavam o fechamento. Problemas no paraíso. Ana sacudiu a cabeça, mas finalmente extraiu o envelope e o colocou sobre o balcão. Chegou isto hoje, explicou. É da Faculdade do Porto. Dona Fátima ergueu as sobrancelhas surpresa. Porto, você se candidatou a algo lá? Não, respondeu Ana mordendo o lábio. Mas Miguel, sim, em meu nome. A expressão de Fátima se transformou em uma mistura de espanto e preocupação. Sem consultá-la, perguntou com cautela. Ana assentiu lentamente. Encontrei um rascunho da candidatura em seu estúdio há algumas semanas. Estava completamente preenchida com cópias de meus trabalhos antigos da Universidade Cartas, de recomendação. Só faltava minha assinatura. Quando perguntei a respeito, ele disse que era uma surpresa, que queria apresentá-la como uma opção quando tudo estivesse pronto. E você se zangou com ele,
deduziu Fátima. Me senti confusa, admitiu Ana. Por um lado, me comoveu que ele acreditasse tanto em meu talento. Por outro, senti que estava tomando decisões por mim, traçando um caminho sem me consultar. E o que você fez? Tivemos uma longa conversa, respondeu Ana, recordando a noite intensa de diálogo. Expliquei que, embora apreciasse sua intenção, precisava fazer parte das decisões que afetavam minha vida. Ele entendeu, desculpou-se sinceramente e concordamos que se eu quisesse apresentar a candidatura, faríamos juntos. Mas você a apresentou. Apontou Fátima indicando o envelope. Ana assentiu com um pequeno sorriso. Fizemos juntos. Revisamos tudo, atualizamos meu portfólio com trabalhos recentes e o enviamos. Foi libertador, de certo modo, como reclamar uma parte de mim, que havia dado por perdida. Fátima a olhou com orgulho maternal. E agora tem medo de abri-lo? Perguntou suavemente. Tenho medo do que significará seja qual for a resposta, confessou Ana. Se me rejeitarem, será como confirmar que meu momento já passou, que algumas oportunidades não retornam. E se me aceitarem? Terá que escolher, completou Fátima. Ana assentiu, sentindo o peso das possibilidades esmagando seu peito. A casa estará pronta em 1 mês, explicou. Tudo está em andamento, a mudança da minha mãe, nossos planos juntos. E agora isto. 1 ano no Porto. Como posso sequer considerá-lo, dona Fátima? Tomou suas mãos entre as suas com aquela firmeza reconfortante que sempre havia sido sua âncora. Abraço, disse simplesmente. O conhecimento é sempre melhor que a incerteza. Com dedos trêmulos, Ana rasgou o envelope e extraiu a carta. Seus olhos percorreram rapidamente as linhas. Me aceitaram, murmurou incrédula. Com bolsa completa para o programa de restauração especializada em pintura renascentista. Ana, isso é maravilhoso, exclamou Fátima, abraçando-a espontaneamente. É exatamente o que sempre quis. O que eu queria há 7 anos, corrigiu Ana. Dobrando cuidadosamente a carta. Agora não tenho certeza do que quero. Nessa noite, Ana chegou à cobertura de Miguel com a mente em ebulição. Ele a esperava com um jantar preparado por ele mesmo, algo que havia começado a aprender para surpreendê-la. Cheira delicioso, comentou ela beijando-o levemente antes de pendurar seu casaco. Arroz de pato, anunciou ele com orgulho. Seguindo a receita de Conceição, embora duvide que se aproxime minimamente da versão dela. Ana sorriu, mas Miguel notou imediatamente que algo ocupava sua mente. O que acontece? Perguntou, afastando uma cadeira para ela. Em resposta, Ana extraiu a carta de sua bolsa e a colocou sobre a mesa. Miguel a olhou compreendendo instantaneamente. A resposta do Porto, disse, e sua voz continha uma mistura de emoção e apreensão. E me aceitaram, respondeu ela, estudando sua reação. Bolsa completa começando em setembro. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel foi de alegria genuína sem rastro de dúvida ou preocupação. Ana, isso é incrível, exclamou, rodeando a mesa para abraçá-la. Eu sabia que conseguiria. Seu talento é inegável. Seu entusiasmo sem reservas a desconcertou. Você não está preocupado? Perguntou, separando-se ligeiramente para olhá-lo. Significaria 1 ano no Porto Miguel, justo quando a casa estará pronta, quando planejávamos começar nossa vida juntos. Miguel a olhou com uma expressão de surpresa, como se a preocupação não tivesse cruzado sua mente. Ana, este é seu sonho, disse com simplicidade. Um sonho que teve que abandonar por circunstâncias que não escolheu. Como eu poderia me interpor em seu caminho, agora que tem a oportunidade de recuperá-lo? Mas nossos planos... Começou. Ela. Os planos podem se ajustar, interrompeu ele suavemente. A casa continuará lá quando você voltar. Eu continuarei aqui quando você voltar. E se eu não quiser ir? Questionou Ana, surpreendendo a si mesma com a pergunta. Miguel a olhou profundamente com aquela intensidade que parecia ler diretamente em sua alma. É isso que realmente sente? Perguntou com suavidade. Ou é medo do desconhecido, medo de reclamar aquela parte de si mesma que manteve adormecida por tanto tempo? As palavras calaram fundo em Ana, expondo vulnerabilidades que nem ela mesma havia querido reconhecer. Tenho 30 anos, Miguel, disse com voz pequena.
A maioria de meus colegas estará na casa dos 20. E se já for tarde demais, e se eu descobrir que não sou mais a artista que fui uma vez, você também poderia descobrir que é uma artista melhor, respondeu ele tomando suas mãos. Uma com experiências reais com dor verdadeira e alegria autêntica para transmitir através de sua arte. A idade não é um obstáculo. Ana é uma vantagem. Jantaram em um silêncio contemplativo, cada um perdido em seus pensamentos. Depois, no terraço sob o céu estrelado, Ana finalmente expressou seu temor mais profundo. Tenho medo de perder você, confessou em um sussurro. De que a distância e o tempo erodam o que construímos. De voltar e encontrar que nossos mundos se separaram demais. Miguel a envolveu em seus braços, beijando suavemente seus cabelos. O amor verdadeiro não é tão frágil, Ana, murmurou contra seu ouvido. O que temos não depende da proximidade física ou de rotinas compartilhadas. É mais profundo, mais resiliente. Separou-se ligeiramente para olhá-la nos olhos. Além disso, acrescentou com um sorriso, o porto está a menos de 3 horas de carro. Posso trabalhar de lá ocasionalmente. Podemos nos encontrar em Coimbra para longos fins de semana, explorar o Douro juntos no outono, descobrir cantos do Alentejo que ninguém visita. A imagem que pintava era sedutora, um ano não de separação, mas de descoberta, compartilhada de crescimento paralelo. E minha mãe? Perguntou Ana, embora já com menos convicção em sua resistência. Helena estará perfeitamente instalada em seu apartamento, respondeu Miguel. Dona Fátima já me prometeu visitá-la regularmente, e Conceição estará atenta a ela diariamente. Além disso, os médicos dizem que sua resposta ao tratamento é excepcional. Ela poderia estar em remissão completa antes de você partir. Ana se deu conta com certa surpresa de que Miguel havia considerado todas as objeções, todos os obstáculos antes mesmo de conhecer a resposta do Porto. Havia se preparado para apoiá-la incondicionalmente, fosse qual fosse sua decisão. Você realmente acha que eu deveria ir? Perguntou, buscando em seus olhos algum traço de dúvida ou ressentimento. Acho que você deve escutar seu coração, respondeu ele. Mas sim, acho que se não aproveitar esta oportunidade algum dia, poderá se arrepender. E não quero que daqui a 20 anos você me olhe e se pergunte o que teria sido de sua vida se não tivesse ficado por mim. As semanas seguintes foram um turbilhão de decisões e preparativos. Ana alternava entre momentos de emoção febril ante a perspectiva de estudar no Porto e episódios de dúvida paralisante. Helena, para sua surpresa, foi sua mais firme apoiadora. Filha, você já sacrificou demais por mim, lhe disse uma tarde enquanto revisavam juntas os documentos de admissão. É sua vez de viver seus sonhos. A casa na Alfama avançava a bom ritmo. Ana e Miguel passavam os fins de semana supervisionando os trabalhos, escolhendo acabamentos, imaginando a vida que construiriam ali. Embora agora com um ano de intervalo. Podemos terminar seu estúdio quando você voltar, sugeriu Miguel, enquanto percorriam os cômodos do andar superior, já com paredes levantadas e janelas instaladas. Assim poderá decidir exatamente como o quer depois de sua experiência. No Porto. A forma como ele falava sempre do futuro com certeza absoluta sobre seu retorno e sua vida juntos dissipava gradualmente os medos de Ana. O apartamento de Helena ficou terminado primeiro e a mudança foi programada para o final de julho, permitindo-lhe instalar-se confortavelmente antes da partida de Ana em setembro. O dia da mudança, enquanto Ana observava como sua mãe explorava com deleite cada canto de seu novo lar, sentiu uma estranha mistura de encerramento e abertura, como se um ciclo terminasse e outro começasse simultaneamente. É perfeito, filha, disse Helena, admirando a luz que banhava a sala. Nunca pensei que viveria em um lugar assim. Você merece mãe, respondeu Ana, abraçando-a com cuidado. Depois de tudo o que passou, merece isto e muito mais. Nessa noite, quando todos os móveis estavam em seu lugar e Helena descansava, em seu novo quarto, Ana e Miguel se sentaram no pátio interno sob um céu surpreendentemente estrelado, para estar em plena cidade. Um peso a menos, comentou Miguel, servindo-lhe uma taça de vinho. Saber que Helena estará confortável e segura enquanto você estiver fora. Ana assentiu, recostando-se contra seu ombro. Obrigada,
disse simplesmente sabendo que ele entenderia a profundidade dessa palavra. Não tem que agradecer, respondeu ele beijando sua testa. Tudo o que te faz feliz, me faz feliz. Sentados ali sob as estrelas que haviam presenciado inúmeras histórias de amor ao longo dos séculos, Ana compreendeu finalmente que sua escolha não era entre o amor e seus sonhos. Era entre o medo e a confiança, entre agarrar-se ao passado ou abraçar o futuro. E nos braços do homem que havia transformado sua vida, soube exatamente o que escolher. Um ano depois, a estação ferroviária de Santa Apolônia fervilhava de atividade naquela tarde de julho. Miguel consultou pela enésima vez o painel de chegadas, confirmando que o trem proveniente do porto chegaria pontualmente. Suas mãos habitualmente firmes, em reuniões onde se decidiam milhões de euros, tremiam ligeiramente, enquanto segurava um pequeno ramo de camélias brancas. A última vez que havia visto Ana pessoalmente tinha sido durante as férias da Páscoa, quando ele havia ido ao Porto para passar 5 dias juntos. Antes disso, Natal em Coimbra, um fim de semana no Douro, e numerosas visitas relâmpago quando suas obrigações empresariais o levavam ao norte. Videochamadas diárias, mensagens constantes, pacotes surpresa enviados em ambas as direções, haviam mantido a conexão viva durante o ano de separação. Mas nada podia comparar-se à tela finalmente de volta permanentemente. O anúncio da chegada o arrancou de seus pensamentos. Dirigiu-se à plataforma, misturando-se com famílias expectantes e motoristas profissionais com cartazes. Seu coração batia com força, enquanto os primeiros passageiros começavam a emergir. E então, viu? Hannah apareceu com uma mala vermelha, vestindo um vestido simples de linho branco, que contrastava com o bronzeado adquirido sob o sol do norte. Seu cabelo mais longo que quando partira, emoldurava um rosto que irradiava uma nova confiança, uma serenidade que não estava lá antes. Seus olhares se encontraram através da multidão como ímãs que se reconhecem instantaneamente. O sorriso que iluminou o rosto de Ana ao vê-lo foi como um amanhecer depois da noite mais longa. Correu para ele deixando abandonada sua mala e se lançou em seus braços com um abandono que falava de anseio satisfeito, de distância finalmente superada. Miguel a levantou do chão, girando com ela em um abraço que fez com que vários transeuntes sorrissem ante a evidente alegria de seu reencontro. Você está aqui, murmurou ele contra seu cabelo, inalando o aroma familiar que havia sentido falta cada dia. Finalmente está aqui. Estou em casa, respondeu ela, separando-se o suficiente para olhá-lo nos olhos. Finalmente em casa. O beijo que compartilharam foi ao mesmo tempo uma saudação e uma promessa renovada, uma confirmação de que o que haviam construído não só havia sobrevivido à distância, como havia florescido com ela. A caminho da Alfama, Ana observava a cidade através da janela com olhos novos. Lisboa parecia simultaneamente igual e diferente, como um livro familiar relido depois de anos. Sua mãe está esperando com um bacalhau à Brás, comentou Miguel enquanto dirigia. Dona Fátima ameaçou trazer pastéis suficientes para um regimento e acho que Margarida organizou uma pequena boas-vindas surpresa. Ana sorriu, sentindo uma onda de gratidão por esta rede de pessoas que haviam sustentado sua vida durante sua ausência. E a casa? Perguntou com emoção apenas contida. Está completamente terminada. Completamente, confirmou ele com um sorriso enigmático. Embora tenha deixado seu estúdio exatamente como combinamos, só com o básico. Queria que você desse os toques finais. E conseguiu manter Margarida longe da decoração. Brincou Ana, lembrando das ambições decorativas de sua amiga. Foi uma batalha constante, respondeu Miguel rindo. Mas mantive minha promessa, nada foi decidido sem sua aprovação. Quando chegaram à rua, Ana sentiu um nó na garganta. A fachada da casa resplandecia sob o sol da tarde, com seus azulejos, originais restaurados e as persianas de madeira pintadas em um verde suave, que ela havia escolhido meses antes por videochamada. É mais bonita do que eu lembrava, murmurou enquanto Miguel estacionava. Espere para ver o interior, respondeu ele apertando suavemente sua mão. Ao cruzar o umbral, Ana foi recebida pelo aroma de flores frescas e o inconfundível perfume do bacalhau à Brás.
Helena apareceu da cozinha com um avental e uma vitalidade que contrastava dramaticamente com a mulher frágil de um ano atrás. "Minha menina!" exclamou abrindo os braços. Ana correu para ela, abraçando-a com força, mas sem o temor constante de machucá-la que havia sido seu companheiro durante tanto tempo. "Você está radiante, mãe", disse estudando seu rosto saudável e suas bochechas rosadas. O Porto lhe fez bem. Helena havia visitado Ana durante 3 semanas na primavera, uma viagem que havia sido um presente de aniversário de Miguel e que havia transformado a mulher mais velha, devolvendo-lhe uma vitalidade que Ana temia perdida para sempre. "É esta casa", respondeu Helena com um sorriso. "O sol hará tranquilidade ao ter este rapaz por perto", acrescentou indicando Miguel com carinho maternal. "Ele se comportou como um verdadeiro filho enquanto você estava fora." Ana olhou para Miguel com uma pergunta silenciosa, e ele assentiu, confirmando o que ela suspeitava, havia cuidado de Helena com a mesma devoção que ela mesma teria mostrado. A tarde transcorreu em uma celebração íntima. Dona Fátima chegou carregada de doces. Margarida trouxe champanhe, e os vizinhos passaram para dar as boas-vindas à jovem que havia partido como garçonete e retornava como restauradora de arte certificada por uma das instituições mais prestigiosas da Europa. Quando finalmente a casa ficou em silêncio com Helena retirada para seu apartamento e os convidados dispersos, Miguel tomou a mão de Ana. "Há algo que quero mostrar-lhe", disse guiando-a em direção às escadas. "Uma surpresa." Conduziu-a até o estúdio, o cômodo que haviam deliberadamente deixado inacabado. Ana conteve a respiração ao abrir a porta. O espaço estava exatamente como o haviam planejado. Janelões do chão ao teto, paredes em um branco. Perfeito para refletir a luz, prateleiras integradas para livros e materiais. Mas no centro do cômodo, coberto por um tecido, havia algo que não estava nos planos. "O que é isto?" perguntou, aproximando-se com curiosidade. "Algo em que estive trabalhando", respondeu Miguel com uma mistura de orgulho e nervosismo. "Abra." Ana retirou o tecido com cuidado, revelando um cavalete talhado à mão em madeira escura. Mas não era um cavalete qualquer, estava desenhado como uma árvore com raízes que se estendiam pela base e ramos que se curvavam suavemente para sustentar a tela. "Miguel é lindo", murmurou passando os dedos pela madeira polida, admirando os detalhes intrincados. "Você o fez?" Ele assentiu, visivelmente satisfeito com sua reação. "Tomei aulas de entalhe durante 6 meses", explicou. "Queria criar algo único para seu retorno, algo que simbolizasse o que você significou em minha vida." "Uma árvore?" perguntou ela, compreendendo que havia uma metáfora intencional. "Uma árvore que cresce entre 2 mundos", respondeu. Ele indicando como as raízes se dividiam em 2 padrões distintos, mas complementares. "Como nós." Ana sentiu que as lágrimas afloravam a seus olhos, comovida pelo tempo, esforço e significado investidos neste presente. "É o presente mais bonito que já recebi", disse abraçando, "porque contém seu coração." Miguel a beijou suavemente e depois, para a surpresa de Ana, ajoelhou-se diante dela. Tinha planejado um grande gesto, algo elaborado, confessou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Mas justo agora, neste espaço que criamos juntos, me parece o momento perfeito." Abriu a caixa, revelando um anel com uma pedra de cor água marinha engastada em prata antiga. "Não é um diamante tradicional", explicou, notando o olhar surpreso de Ana. "É água marinha como a cor do Tejo que conecta Lisboa ao Porto. E o engaste é do século XIX, restaurado por um artesão local." "É perfeito", murmurou ela, maravilhada pela consideração por trás de cada detalhe. "Ana Costa", disse Miguel com uma voz que mesclava certeza e vulnerabilidade. "Estes meses separados só confirmaram o que já sabia, que quero passar o resto da minha vida com você. Não porque você seja a mulher mais forte, mais talentosa, mais autêntica que já conheci, embora seja, mas porque juntos somos melhores, mais completos, mais verdadeiros." Tomou sua mão esquerda segurando o anel junto ao seu dedo anular. "Você me faria a extraordinária honra de se casar comigo. Não como a garçonete e o milionário, não como a artista e o empresário, mas simplesmente como Ana e Miguel, 2 pessoas que encontraram o lar
uma na outra. Ana olhou para o homem. Ajoelhado à sua frente, o homem que havia transformado seu mundo, sem pedir-lhe que abandonasse suas raízes, que havia esperado pacientemente enquanto ela perseguia seus sonhos, que havia amado cada faceta de seu ser, sem tentar mudá-la. Sim, respondeu com um sorriso que continha toda a luz do universo. 1000 vezes sim, quando o anel deslizou em seu dedo, encaixando-se perfeitamente, como se tivesse sido criado para ela desde o princípio. Ana compreendeu que a vida raramente segue os caminhos que planejamos. Às vezes nos leva por rotas inesperadas, através de vales de sofrimento e montanhas de dificuldades, só para nos conduzir exatamente onde devíamos estar. E enquanto se fundia no abraço de Miguel, sob a luz dourada do entardecer lisboeta, que se filtrava através dos janelões de seu estúdio, Ana soube com certeza absoluta que havia chegado em casa. Não a um lugar físico, por mais bonito que fosse, mas aquele espaço sagrado que se cria quando duas almas se reconhecem, se aceitam e se escolhem mutuamente, dia após dia, superando todas as barreiras que o mundo tenta impor entre elas. Nesse momento de perfeição cristalina, recordou as palavras que sua mãe lhe havia dito tanto tempo atrás. Às vezes, a vida nos oferece presentes inesperados, precisamente quando deixamos de esperá-los. E sorriu agradecida pelo café derramado, que havia mudado seu destino para sempre.